E vamos agora à nossa conversa de todas as sextas-feiras com Fausto Augusto Júnior, diretor técnico do Diese. Boa noite, Fausto. Boa noite, Ana. Boa noite a todos. Bom, Fausto, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, ele manteve esta semana a taxa básica de juros de 13,75%. A justificativa foi o cenário de incertezas. Na prática, Fausto, o que isso significa? Bem, o Banco Central manteve a taxa, mas inclusive sem unanimidade, né? Ou seja, você teve ali um grupo de diretores que votaram pelo aumento da taxa de juros. Na prática, para a população, significa que um conjunto, né, das dívidas, ou seja, todo o dinheiro propriamente dito do nosso mercado está mais caro. E a taxa vai de novo sobrecarregando a dívida pública, quer dizer, mais recursos são direcionados para o pagamento do serviço da dívida e que precisam de alguma forma ser retirados de outros espaços, de outras rubricas do orçamento. Então, quando a gente está olhando uma taxa de juros que esfria a economia e que de alguma forma dificulta a economia voltar a crescer, gerar emprego e melhores condições de vida para as pessoas. Fausto, o dólar fechou a sexta-feira com cotação de R$ 5,24, em alta de 2,61%. É a maior alta diária desde 22 de abril, viu? Quando a moeda cresceu 4,04%. Qual a interpretação desse fato, Fausto? Bem, aí a gente vai assistindo um pouco o círculo vicioso que a gente está vivendo no Brasil hoje, né? A elevação do câmbio tem muito a ver com a elevação da taxa de juros nos Estados Unidos. Só que como você tem um cenário internacional bastante incerto e com elevação da taxa de juros no mercado internacional, a tendência aqui é o dólar subir. O dólar subindo, inevitavelmente a gente vai ver pressão inflacionária. Pressão inflacionária vai significar mais taxa de juros. Mais taxa de juros, uma economia mais frágil, com baixo crescimento, que faz com que inevitavelmente o nosso real se desvalorize cada vez mais. E aí, se a gente não sair desta armadilha, de alguma forma a gente vai continuar enfrentando bastante dificuldades, que é o pior cenário que a gente está vivendo, com alta taxa de inflação, de um lado, alta taxa de juros e uma alta taxa de desemprego. Reverter tudo isso é fundamental. Agora, a grande questão é que se manter a política que o atual governo vem colocando, você simplesmente não tem lá muita saída. A nossa saída passa por mudar a atual política e encaminhar um outro projeto de desenvolvimento econômico e social para o nosso país. Agora, Fausto, acho que a grande dúvida do brasileiro, né, é sobre o emprego. Diante desse quadro, quais são as perspectivas? Bem, as piores perspectivas têm muito a ver com... A questão da perspectiva tem a ver com o para frente, né? Ou seja, é preciso a gente imaginar o momento seguinte. Como a gente avançar no próximo momento seguinte e como a gente vai avançar para frente com outro projeto de desenvolvimento econômico. Acho que esse é o nosso grande desafio. A gente precisa, de alguma forma, questionar essa base que vem ancorando toda a discussão da âncora cambial, dessa questão dos juros altos e enfrentar os reais motivos pelo qual nossa inflação no Brasil é bastante alta, em especial políticas de preço da Petrobras e a falta de uma política efetiva ali para lidar com a questão da alimentação no Brasil. E antes de mais nada, reduzir a nossa desigualdade. Reduzir a nossa desigualdade é, acima de tudo, um dos nossos grandes objetivos. Ou seja, com essa política, nós não vamos para lugar nenhum, seria necessário mudá-la, né? Não há a menor dúvida, nós temos que pensar o para frente, e esse para frente de alguma forma passa para a gente mudar tudo que está aí. Vamos lembrar que, além de tudo, o que a gente tem também vivendo hoje é muita instabilidade, né? O atual governo, ele traz muita instabilidade política para o país e instabilidade política internacional. Instabilidade custa muito caro e a alta da taxa de juros, de alguma forma, tem a ver com tudo isso. Aí você vai vendo como uma coisa está amarrada com a outra e quanto este governo tem um peso bastante significativo e tem uma culpa bastante significativa no que a gente está vivendo e que quem sofre mais são os mais pobres, são aqueles que de alguma forma precisam aí viver do seu trabalho. Com certeza. Bom, Fausto, obrigada pela sua participação mais uma vez aqui no seu jornal. Até a próxima sexta. Até a próxima. Boa noite a todos.